Bom, Hare Krishna, mais um aniversário em Vrindavan, surpreendentemente, o aniversário do meu irmão. Quer dizer, era uma surpresa para mim, né? Realmente não esperava que esse momento ia chegar, assim, mas chegou. As coisas são assim, acontecem quando você menos espera e coisas muito boas, né? Eu acho que a presença do Eduardo aqui em Vrindavan foi uma bênção, né? Tanto para ele como para toda a comunidade, né? Então, a gente está muito feliz com a presença dele aqui, muito agradecido a Krishna, né, por esse arranjo, né? Bom, a gente é irmão, né? Conheceu Deus pequenininho. A gente era pequenininho. As primeiras lembranças que eu tenho dele é quando, na casa lá em Caxambu, ele no chiqueirinho, preso no chiqueirinho. Chiqueirinho é um local assim, um cercadinho para a criança não fazer muita bagunça, para a mãe continuar fazendo as coisas, ele ficava no chiqueirinho. E a gente... Hoje eu não sei se tem isso ainda, mas tem, né? Então aí é uma das primeiras lembranças dele, mas a gente cresceu, né, juntos, né, dormindo sempre no mesmo quarto, né, dividindo o mesmo quarto, apesar que a casa era bem grande, né, a gente dividia o mesmo quarto, até que eu resolvi ser Flamengo, né, e aí botei um quadro Flamengo no quarto, ele não gostou muito. Aí eu tive que sair do quarto, né, porque eu preferi o Flamengo, né. Preferi continuar com o Flamengo e acabei mudando de quarto. Mas eu me lembro assim, de muitas coisas, assim. Bom, enfim, quando a gente era bem pequeno e chegava os parentes, né, do Rio lá, né, fazer visita quando nossos pais não estavam, a gente corria, né, para a horta, ficava escondido, não atendia a porta, né? A gente não queria conversar com eles, né? Bom, eu me lembro de muitas coisas também, né? Que a gente cresceu junto. Assim, mas claro, a diferença de idade não era tão grande, mas a gente saía, não deixava ele sair com a gente, porque a gente tinha uns amigos meio da pesada e a gente achava perigoso. Enfim, mas a gente cresceu super bem. E apesar de eu ser mais velho, né, o Eduardo me ensinou muitas coisas, né? Foi incrível. Porque eu lembro uma vez que a gente estava passeando com os cachorros, né? A gente tinha 3 Dobermans, né? Sério. 3 cachorrinhos assim. Tauá, Diana e Juana. Bom, lembranças caninas. E a gente cresceu. E, bom, a gente estava passeando. Bom, eu já morava fora, eu deixei de presente para ele os Dobermans, né? Foi como... Eu fui sair para estudar e ele ficou... Acabou que os cachorros reproduziram, enfim, ele ficou com 3 cachorrinhos, 3 Dobermans. Mas eu voltava nas férias, aí uma vez ele perguntou para mim se eu sabia rezar o Pai Nosso, né? Porque eu, assim, claro, na infância eu era um pouco religioso, né? Assim, eu era devoto de São Judas, né? Todo dia fazia minhas orações a São Judas, né? Tadeu. No fim da tarde, no Sândia, a gente rezava a oração de São Judas. Mas depois a gente cresceu e acabou se distanciando um pouco da religião. Mas, enfim, a gente não se tornou ateísta, mas como não dava muito bola para a religião, nem para Deus, assim, de certa maneira. E o Eduardo sempre foi uma pessoa muito religiosa, né? E aí a gente, numa dessas passeios assim à tarde com os cachorros, ele perguntou se eu sabia rezar o Pai Nosso. Eu falei, ele falou, reza o Pai Nosso, né? Porque ele achava que eu não sabia mesmo, né? Mas aí eu rezei o Pai Nosso, assim, porque eu lembrava um pouco, né? Aí ele falou, você sabe rezar o Pai Nosso? Eu falei, sei, enfim. Mas aí o tempo passou e em algum momento da vida eu me aproximei de Deus, assim, me aproximei. Assim. Bom, me aproximei pela Bíblia, né, assim, e fiquei muito, muito entusiasmado com a Bíblia. E eu falei, né, bom, quando eu voltar, que eu sempre vinha para Caxambu, né, passar as férias. E quando eu falei, e claro, não tinha um comportamento muito bom, assim, era um comportamento meio estranho, mas depois, quando me tornei mais, assim, quando eu li a Bíblia, né, com
Bom, já contei essa história. Quando eu li Eclesiastes, assim, vi, né? Que realmente era tudo vaidade. Eclesiastes me tocou muito a primeira vez que eu li Eclesiastes, né? Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Então eu entendi que realmente eu vivia num mundo de muita vaidade, assim, de muita luxúria, né? Muito desejo, assim, inútil. E isso me tocou muito. Aí eu consegui ler a Bíblia mesmo, né? Assim, com sinceridade, aceitar o que Jesus dizia. Enfim, eu fiquei muito empolgado com a Bíblia. E eu quando eu vim para cá, eu falei, não, agora eu vou conversar com o Eduardo. Inclusive, quando eu cheguei, né, e aí o Eduardo, né, me ofereceu, que a gente também começou a fumar, ele fumava maconha, eu também fumava, ele não sabia que eu fumava, enfim. Mas a gente depois... Não, estamos contando aqui, estamos em casa, né? E aí um dia ele descobriu que eu fumava, né? Que pra ele era surpresa. Aí a gente começou a fumar junto, enfim. Irmão quando fuma junto, né? Enfim. Era de família, né? A família é legal. Bom, enfim, a gente fumava junto, a gente ria, enfim. Coisa, né? De maconheiros. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, aí depois eu fui embora, né? Assim, bom, aí eu comecei a ler a Bíblia e senti um sentido na vida. Eu falei, poxa, isso tem muito sentido, né? Que Jesus. Aí parei de fumar maconha, né? Eu parei de fumar maconha. Aí um dia ele chegou lá e me ofereceu. Eu falei, não fumo mais. Ele até ficou meio assim. E aí eu comecei, comecei a falar da Bíblia para ele, né? Aí foi quando ele disse, né? Eu já contei também, acho que ele nem se lembra muito, mas ele falou, não, mas a Bíblia é como andar de bicicleta, né? O Bhagavad Gita é como um foguete. Foi uma coisa assim, mais ou menos, que ele falou, isso ficou na minha mente, o Bhagavad Gita ficou muito na minha mente, né? E porque ele estava fazendo yoga, né? E aí ele conheceu o Bhagavad Gita e acabou me falando do Bhagavad Gita. Então foi a primeira pessoa que me falou de Cristo, foi ele, né? Então, como isso é um tipo de Vartma Pradaksha Guru, ou seja, a primeira pessoa que fala para você de Cristo, né? Ele me falou isso e eu fui atrás do Bhagavad Gita, enfim, depois eu voltei com o Bhagavad Gita, voltei com o Bhagavad, voltei com um monte de coisa já, querendo que ele também fosse devoto. Assim, bom, claro, né? Mas aí como, né? Bom, cada um tem o seu tempo. Enfim, aí fui para a Índia, enfim, e a minha vida espiritual, assim, bom, foi, né? Mas isso sempre ficou na minha mente, né? Que foi ele que falou para mim, né? Assim, a primeira vez, né, de Cristo. Então, eu sou muito grato a ele, né? Por isso, né? E também por toda a ajuda que ele nos deu, porque foi ele que, né, apresentou aqui o Gamarra, ou seja, me apresentou para o Fábio, né, para comprar terra, né? Ou seja, eu lembro quando ele comprou a Rural, né, era o primeiro carro que a gente teve, né? Ele sempre ajudou muita gente, assim, né? Sempre apoiou muito. Ele e minha mãe, né? Assim, claro, Dona Vilma apoiou muito. As pessoas que tiveram a oportunidade de conhecer viram. Uma pessoa muito boa, uma pessoa assim, temperamento forte, mas uma pessoa com coração muito bom. E, enfim, era uma casa, assim, onde ele estava, minha mãe estava, era uma casa assim que recebia os devotos e que ele sempre teve muito bons sentimentos por Cristo. Eu acho que é por isso também que ele está aqui hoje, né? Porque, de certa maneira, ele acumulou sucrítico, assim, de tanto ajudar, né? De tanto, né? Enviava, imagina, o dinheiro, né? Assim, uma parte lá do aluguel que tinha, enviava para cá, a gente sempre usou isso aí no início, enfim, por muitos anos, até hoje a gente usa, mas enfim, foi uma pessoa muito favorável. Inclusive, né, os gurus, até um guru, né? Bom, nosso saudoso aí, Paramaduei, quando conheceu ele assim pela primeira vez, né, como ele, acho que talvez ele não se lembra, mas eu conheci uma vez ele assim, cruzando, assim, a gente ia mostrar uma terra para ele, ele conheceu e ele falou, nossa, ele é um devoto, é uma pessoa muito humilde, tem uma humildade assim muito natural, né, e ele é um devoto, né, tem que tratar ele como um devoto, porque ele é um devoto, enfim, isso ficou na nossa mente e na realidade toda essa relação que a gente teve a partir daí, apesar que distante, né? Porque, claro, eu tenho muitos compromissos, assim. Como eu falo, eu nunca... Bom, não tive filho, né? Mas... tenho que cuidar de tanta gente, né? De tanta mente, de tanta... Né? E não é só aqui presencial, é no WhatsApp também, né? Ou seja, então, cada dia a gente abre o WhatsApp, é uma surpresa, né? Cada dia... Bom, tem problema, pessoas que exigem da gente, assim,
E é uma coisa que não dá, porque muita gente fala assim, não, o ideal é você abrir o WhatsApp só, sei lá, 1 hora por dia, das 2 da tarde, às 3, mas não dá, porque 8 horas da manhã o cara tá querendo até se matar. Você vai abrir o WhatsApp às 2, ele já se matou, aí você vai ficar o quê? Então realmente não dá, você tem que estar realmente pendente. Eu abro o WhatsApp, inclusive, quando vou cantar japa, eu já abro para olhar se tem uma coisa urgente mesmo, se é uma coisa, né, que... Às vezes tem uma coisa assim, muito urgente que a pessoa não pode esperar, enfim. Minha vida foi para esse lado, né? Mas nem por isso eu nunca deixei de admirar a minha família, que foi pequena, né? Ele e minha mãe, né? Assim, nossa família é essas duas, eu e ele e minha mãe, enfim. Minha mãe partiu e ele ficou. E agora ele está aqui. Bom, Krishna fez o arranjo. E eu, assim, realmente, quando ele quis vir para cá, foi uma surpresa muito grande, assim, né? Porque, claro, eu tinha chamado ele, né? Falei, vem para cá, fica aí, constrói uma casinha, sei lá, a gente só vai ficar aí sozinho. Enfim, ele acabou aceitando e aqui está. Então, realmente, a vida, ela dá muita surpresa. São muitas surpresas que nós temos na vida, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, por isso a gente tem que viver um momento, né? Porque realmente o futuro... A gente vê assim, tantas coisas que estão acontecendo com as pessoas e com a nossa própria vida, né? Ninguém pode garantir nada. Então, na realidade, o futuro ele é incerto, muito incerto. O passado não tem nenhuma importância. A gente tem que viver no presente, essa é a ideia. Então, espero que Krishna abençoe muito Eduardo, né? Assim, agradeço muito ele, assim, toda a ajuda, né, o apoio, né? Assim, os bons sentimentos aí que ele sempre teve em relação a mim, aos devotos também. Enfim, Krishna o proteja muito, né? Hoje, sempre, né? E que ele aí fique com a gente aí, assim, o tempo que Krishna quiser, para mim, para a eternidade, né? Para o resto da vida. Porque para mim é muito incrível, né, assim, ver ele cantando japa, ver ele, né, como, né, assim, fazendo serviço. É uma coisa assim que realmente eu fico surpreso, assim. Eu sei que Krishna controla tudo. E é isso, é quando Krishna quer dar misericórdia para alguém, você não pode... Não tem como escapar. Ninguém escapa da misericórdia de Krishna quando ele quer entregar a sua misericórdia, né? Então... E você precisa ter misericórdia para receber misericórdia. Eu acho que ele teve misericórdia de estar aqui conosco, né? Estar vivendo na fazenda, né? Um local tão especial, com tantas pessoas especiais, uma coisa tão dinâmica, né? Assim, que realmente Vrindavan é muito dinâmico, assim, né? Cada dia chega uma pessoa diferente, cada dia vai embora uma pessoa diferente. E alguns vão ficando, né? Você imagina, você não esperava que ele ia ficar, mas tá aí, tá ficando, parece que vai ficar aqui a vida toda, de repente, sei lá o que acontece. Mas tudo é Krishna mesmo. Então, muito obrigado, Eduardo, por tudo. Feliz aniversário e Hare Krishna, Hare Bol.